vai poder me ouvir, o rei, né? O rei está ruim de serviço, não está atendendo ninguém. Se eu fosse o rei, você já ouviu isso? Pastor viaja demais, pastor não tem tempo. Se eu fosse pastor, isso aí que está acontecendo no louvor não ia acontecer. Se eu fosse pastor, nem ia ter esse negócio de célula. Já ouviu isso? Já ouviu aquelas conversas assim? Irmão, vamos orar pelo nosso pastor. Parece que o pastor não dá. Vamos orar por ele, sabe, irmão? O pastor não tem tempo para as ovelhas. O pastor não, sei lá o que está acontecendo com ele. Já ouviu esse tipo de coisa? Vamos orar por ele. Outra coisa que essas pessoas falam às vezes ela procura o pastor e fala assim: pastor, tá todo mundo falando que esse negócio de célula ou qualquer outra coisa estiver acontecendo. Eu estou falando de célula aqui porque Deus está querendo pegar alguém aqui, irmão. Alguém aqui que está levantando outra visão aí, Deus está te dando a oportunidade de mudar o seu coração hoje. Quando Deus fala para curar. Quando Deus fala para limpar. Amém? Então às vezes a pessoa fala assim: pastor, está todo mundo falando que esse negócio aí, não sei o que, não sei o que. Está todo mundo falando. Sabe quem é todo mundo? Ele, a esposa dele, o cunhado dele, que também é da igreja, e mais uns 2 que frequentam a casa dele. Numa igreja de 100 pessoas, de 80 pessoas, de 50 pessoas, ele fala que está todo mundo falando. É ele que está falando. Então, pastor e líder que está aqui, cuidado com essas pessoas, porque às vezes elas se aproximam de você e falam assim: o que você acha desse pastor novo aí? Sei não, viu? Sei não. O que você acha desse trem de política na igreja? É demônio. Fala com o seu irmão: é demônio que está usando essa pessoa. Fala com ele assim: você nem tinha nascido. Fala forte, você nem tinha nascido. Pastor Mário já era deputado. Fala assim: a política está na igreja antes de você nascer. E talvez você não fique sabendo, mas muitas igrejas nossas já foram beneficiadas pela influência que a gente tem através dos nossos parlamentares. Tem vários lugares que já tentaram fechar a igreja. Pastor Genaro foi preso pregando, mas nós tínhamos influência política. Foram lá e mandaram soltar. Mataram Jesus. Não tinha nem onde pôr o corpo. Jesus morreu crucificado, claro. Tiraram o corpo de Jesus da cruz. Um senador, José de Arimateia, a função que ele exercia na época era como se fosse de um senador hoje. Ele tinha autonomia para ir lá e falar: me dá o corpo de Jesus aqui. Vocês não vão jogar ele para ele secar no vale, igual o vale de ossos secos lá de Ezequiel, não. Me dá o corpo dele aqui. Pegou o corpo dele e colocou no sepulcro 0 quilômetros. Às vezes tem gente que fala assim: eu não concordo. Irmão, você está precisando orar. Essa igreja é a mesma igreja que te salvou. Essa igreja é a mesma igreja que os seus filhos estão aprendendo o caminho da verdade. É a mesma igreja que o seu filho casou. É a igreja que você casou. É a igreja que te libertou do vício. É a igreja que te abençoa toda quarta, todo domingo, a semana inteira. E às vezes você vai lá e se levanta contra a visão. E está perdendo bênção, porque quando a gente é leal, irmão, chove bênção na nossa vida. Fala comigo assim: o próximo estágio é o estágio da contaminação. Já estou encerrando. 2 Samuel 15:10 diz que Absalão começou a mandar mensageiros em todas as cidades
E ele começava a falar assim: olha, tal dia, quando vocês ouvirem a trombeta, gritai, Absalão é o novo rei. Ei, ele estava dando um golpe de estado, estava tomando o reino do próprio pai. Você está vendo que ele começou lá atrás, com pequenas atitudes de deslealdade, e foi só aumentando. Agora já fala mal do pai, e agora está querendo tomar o reino. Você está entendendo como é que funciona a deslealdade, irmão? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa se envereda por um caminho de deslealdade, desobediência, a tendência é ela ir afundando. A tendência é ela ir afundando. Mas fala para o seu irmão que está do seu lado aí: ainda há tempo de se arrepender. Fala para o seu irmão: ainda há tempo de se arrepender. Então fala comigo: o quinto estágio é a panelinha. A pessoa começa a formar um exército de desleal. O que você acha desse novo pastor? O que você acha dessa mudança? O que você acha disso? Ele começa a montar um exército. Ele procura ver quem são os outros desleais que estão com ele, para ele montar um exército. Quem está me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Se quiserem sentar aqui, pode sentar, viu, irmãos? Se quiserem sentar aqui à frente, aqui, pode sentar. Tem uma cadeira aqui, ó. Isso. Vamos ver, de repente um jovem aí, ó, levanta, deixa as irmãs, tá? Senta aqui no altar. Isso. Vamos. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, fala comigo. Aí vem a contaminação. A pessoa começa a juntar outros desleais com ela. Lembra de Coré, Datã e Abirão? Começaram os três. No final eles levaram mais de 250 pessoas com eles naquela rebelião. E morreu todo mundo junto. Olha para o seu irmão e fala assim: cuidado. O fim do desleal é tenebroso. Encerrando, fala comigo: sexto estágio é a cegueira. O desleal chega a um ponto, irmão, que ele não ouve mais ninguém. Quantos estão me ouvindo? Ele chega a um ponto que ele não ouve mais ninguém. Tenta corrigir, o líder chama, conversa, orienta, mas ele já está cego. Que exemplo que eu tenho disso na Bíblia? Judas começou com pequenas atitudes de deslealdade. Chegou num ponto, irmão, que ele falou: eu vou vender Jesus, eu vou entregar Jesus. Quantas vão me dar? 30 moedas. Tá bom, não acredito nele mesmo daí. Pegou 30 moedas. Já estava cego. Viu Jesus fazendo tantos milagres, tantas coisas, mas agora ficou cego. Fala comigo: sétimo estágio. É a rebelião escancarada. O que é a rebelião escancarada? É quando a pessoa chega e rebela mesmo. Alguns abrem outra igreja. Ou então a pessoa respeita o líder lá e fala: tá saindo, eu e minha família nós estamos saindo. Aí já é a rebelião escancarada mesmo, quando a pessoa faz aquele motim dentro da igreja e vai embora. E eu sei que vocês já viram algo parecido com isso. E se você já viu algo parecido com isso, você vai observar que começou do jeito que eu falei aqui. Eu conheço casos, irmãos, de líderes, pastores auxiliares que de repente rebelaram e abriram a igreja deles. E começou assim: pequenas atitudes de desobediência. Pequenas atitudes. Depois se isola, depois fica crítico, depois começa a montar uma panelinha dentro da igreja, depois já perde a visão, fica totalmente cego, e aí já está dissimulado. Aí acontece aquilo que nós lemos lá na Bíblia. Então Satanás entrou em Judas e ele foi entregar Jesus. Quando a pessoa já perdeu a visão, irmão, você pode falar, pode fazer o que for. Então a pessoa tem que tomar cuidado para não chegar nesse estágio aqui, ó, que já é a rebelião escancarada. Esse é o sétimo estágio. Fala comigo: o oitavo estágio. A morte.
Pega a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todo mundo que foi rebelde morreu uma morte trágica. E eu vou te dar o maior exemplo que nós temos na Bíblia. Lúcifer estava lá no céu, exercia uma função de alta patente. E só dando uma ressalva aqui, para quem não sabe, eu sou líder da Comec estadual, regional. Eu estudo sobre louvor há muitos anos. Não há nenhuma referência bíblica, e eu já falei isso por engano, porque eu ouvi alguém falando, mas depois que eu comecei a aprofundar no assunto, não há nenhuma referência bíblica dizendo que Lúcifer foi líder de louvor no céu. Isso não está na Bíblia. Eu sei, eu já falei isso, mas depois que eu comecei a aprofundar na Bíblia, eu falei, gente, onde que está isso? Não está. O máximo que a Bíblia fala em Ezequiel 28 é que quando ele se movia, haviam alguns símbolos sonoros que faziam alguns sons, mas isso existe no céu até hoje, antes dele, e depois que ele caiu, continua lá. Ele nunca foi líder de louvor, não dê a Lúcifer uma glória que ele nunca teve. Nunca foi líder de adoração, não existe isso, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas ele tinha uma função, ele era querubim, ungido da guarda. E a Bíblia diz que o coração dele se exaltou, porque Deus confiava tanto nele. Cuidado, viu, líder? Você que está muito perto do seu pastor, cuidado para você não misturar as coisas. Às vezes seu pastor confia muito em você, delega muitas coisas na sua mão, aí você começa a achar que você tem a mesma autoridade que ele. Toma cuidado. Lúcifer tinha muita autoridade de Deus, ele tinha muita autonomia, ele era querubim ungido da guarda. Você não vai ver nunca mais essa expressão na Bíblia. Você não vai ver nenhum outro anjo sendo chamado de querubim ungido da guarda. Então ele tinha uma função de destaque, e a Bíblia diz em Ezequiel 28 que o coração dele se ensoberbeceu e ele começou a achar que ele era o cara. Aí em Isaías 14 diz, a partir do versículo 12, que ele pensou no coração dele assim: subirei às mais altas alturas e colocarei o meu trono, estabelecerei o meu trono ao lado do Altíssimo, serei semelhante ao Altíssimo. Pelo menos uma coisa ele reconheceu: acima de Deus não dá. Ele queria parar do lado. Serei semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que Deus o derribou para baixo. Deus disse: todavia serás derribado para baixo. E ali ele teve a primeira morte, que é a morte espiritual. Perdeu a comunhão com Deus. E de lá para cá ele só foi caindo. Caiu do terceiro céu, foi caindo. Por fim, no milênio, ele vai ser jogado por terra. E depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde já estarão a besta e o falso profeta. Por que eu estou falando isso com você? Porque o primeiro que morreu por causa de desleal foi Lúcifer. E aí tem uma lista: Judas, Absalão, o próprio Joabe, que nós falamos aqui no início, Coreia, Datã, Abirão, enfim, tem uma galera aí na Bíblia que foi desleal. E como está escrito em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então, queridos, eu dei essa palavra para nós como uma palavra de alerta. E eu tenho 3 minutos ainda, então eu quero orar com você. É uma palavra de alerta. Primeiro, para você identificar se essa seta veio com você. Deixa eu te encerrar dizendo algo aqui. Eu já detectei na minha vida algumas atitudes dessa aqui de deslealdade. Não vim aqui dar uma de super-homem, não. Que eu prego para você, eu prego para mim. Mas isso foi alguns anos atrás. Quando eu cheguei na igreja do Evangelho Quadrangular, eu tinha esses mesmos pensamentos de alguns aí. Eu achava que política era desnecessária. Eu achava que tinha algumas coisas que eu não concordava. Eu não era pastor nessa época.
Só que graças a Deus, que uma coisa que tinha no meu coração era lealdade. Então, quando esses sintomas de deslealdade começaram a querer brotar, o próprio Espírito de Deus dentro de mim, me confrontando com a palavra, eu vi que tinha coisa que estava errada. Aí eu procurei conhecer sobre os assuntos que eu era contra. E quando eu comecei a estudar sobre a política, eu abri a minha visão para a política. Quando eu comecei a estudar sobre algumas coisas na igreja que eu no início não concordava, depois que eu me aproximei mais da minha liderança e comecei a entender melhor, eu entendi como é que funcionava o negócio e vi que o negócio era de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se existe algo na igreja que você ainda não entende direito, que você até mesmo já usou essa expressão, eu não concordo, querido, aproxima do seu líder, peça a ele para te ensinar, para te orientar, você vai conhecer melhor, vai entender a visão, e Deus vai trabalhar na sua vida e você vai ser ricamente abençoado. Você está entendendo? Eu deixo algo aqui para os pastores, que é um tipo de deslealdade também. Até o ano de início de 2011, às vezes eu abria a minha boca para falar algumas coisas. Por exemplo, eu via certas coisas na televisão, a forma como as pessoas pregam o evangelho na televisão, e às vezes eu ficava criticando. Já critiquei várias igrejas dessas que estão na televisão aí, que todo dia sai um escândalo diferente, e às vezes eu perdi o meu tempo falando mal deles. Eu percebi que no ano de 2010, início de 2011, a minha igreja não crescia. 35 pessoas, 40 pessoas, 35, 40, 35, 40. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a orar. E Deus falou comigo assim: para de perder o seu tempo falando de situações que você não pode mudar. Seja leal à sua liderança e trabalhe. Eu comecei a fazer isso. De lá para cá, a igreja que eu pastoreava começou a crescer. Começou a crescer. Começou a crescer. E está crescendo até hoje, para a glória de Deus. Está lá com o pastor antes, crescendo para a glória de Deus. Hoje eu estou em outra igreja, continua crescendo para a glória de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: para de perder o seu tempo criticando os outros, falando mal dos outros. Sabe, às vezes a gente gasta muito tempo, irmão, um tempo que a gente podia estar orando, lendo a Bíblia, a gente fica criticando os outros, falando dos outros, e isso no mundo espiritual trava o nosso crescimento. É um tipo de deslealdade, porque a igreja é de Jesus. Se o pastor estiver lá, estiver errado, ele vai dar conta diante de Deus, mas a igreja é de Jesus. Então, que nós venhamos guardar os nossos lábios, guardar o nosso coração e venhamos ser uma bênção no nome de Jesus Cristo. Amém? Fica sobre os seus pés, segura a mão de quem está ao seu lado. Vou fazer uma breve oração, vou fazer uma rápida oração, porque, meu irmão, eu creio que você que está aqui é um ramo frutífero, e a deslealdade não vai ter lugar na sua vida. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um líder cheio do Espírito Santo. Seu pastor precisa de você, seu superintendente precisa de você, a nossa região precisa de você. Jesus te salvou para ser uma bênção, e você é uma bênção. Então nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai, eu te glorifico, meu Deus. Eu oro pedindo: envolva cada vida que aqui está. Senhor, essa palavra, ela veio aos nossos corações, e aqui estão líderes cheios do Espírito Santo, líderes que estão se esforçando para andar da forma correta. Senhor, eu oro agora por uma liderança sadia. Eu oro para que o Teu Espírito venha sobre nós, meu Deus, e que seja removido do nosso meio todo resquício de deslealdade. Se alguém aqui estava sendo tentado, se alguém aqui estava debaixo de ataques de Satanás, se alguém aqui estava debaixo, meu Deus, de algum desses estágios de deslealdade, se Satanás estava tentando implantar a deslealdade aqui no coração de algum líder, no coração de algum pastor, na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, que este mal seja repreendido no nosso meio, e que pelo poder e autoridade que há em nós
lealdade,